Grande João Baroni, prazer ter você aqui no Orpídia, satisfação enorme contar com as tuas histórias, com a tua presença, com a tua cultura em Segunda Guerra, Baroni. Seja muito bem-vindo. Salve, João, tudo bem? Tudo ótimo. Finalmente estamos aqui, né? Finalmente, demorou, mas saiu. Podendo bater essa bola. Sensacional, muito bom. Muito bom mesmo, Baroni. Ô, Baroni, eu montei aqui um roteirinho da nossa conversa, e eu estava ponderando assim que a galera da comunidade, da nossa comunidade, Orpídia, enfim, e pessoas ligadas a isso, elas sabem da tua paixão sobre Segunda Guerra e sobre a FEB e tal, mas eu tenho dúvidas se todo mundo sabe que essa tua paixão ela virou uma espécie de um trabalho, né? Você já dedicou uma parte do seu tempo aí, vem dedicando nos últimos anos a produzir projetos relacionados a isso. E eu fiz uma listinha aqui das coisas que você já produziu, entre eles três documentários, né? Um Brasileiro no Dia D, de 2008, O Caminho dos Heróis, de 2014, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, de 2015, e três livros, né? A Minha Segunda Guerra, 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, e o teu último livro, Soldado Silva, que foi publicado pela Panda Books, e que eu tive o privilégio de receber aqui autografado, que conta a história do seu pai, né? A, na Segunda Guerra na Itália. É um livro muito recente, né, Baroni? E eu falei assim, pô, será que eu faço uma apresentação do livro? Eu falei, cara, não, deixar para o Baroni para que ele diga o que os leitores vão encontrar aí no Soldado Silva. Pois é, João. É, a gente se conheceu aí pelas mídias, né, do Arpedia, e eu sempre achei muito bacana a maneira como você dá vazão a esse interesse muito grande que muita gente tem, né? Especialmente pela Segunda Guerra, quando você fala em Segunda Guerra, com muito teor, né? Além dos outros assuntos que você aborda muito bem, né, nos canais aí do Arpedia. Obrigado. Então, cara, é, a gente se conheceu, né, pessoalmente há pouco tempo, né? Uhum. E eu, como você sintetizou aí, eu já estou me apresentando assim, nas horas vagas eu toco bateria nos Paralamas. É. Não, exatamente. E Eu acho que esse é o ponto. né, esse tempo que eu acabei dedicando a essa atividade, né, paralela aos Paralamas, me pareceu assim uma coisa muito, ela foi ganhando esse espaço, né? Essa minha dedicação foi ganhando esse espaço, e quando eu vi, eu já tinha meio que ficado responsável pelo que eu criei, né? Assim, por esse aspecto, né, do resgate do soldado Silva, como a gente está vendo aqui agora nesse livro. E é muito curioso porque foi um assunto que teve tão presente na minha vida por conta da figura do meu pai, né? Uhum. E dos meus irmãos mais velhos também, que acabaram sendo a interface para me apresentar esse assunto, né? Uhum. O meu pai nunca me pegou no colo e falou: "Oh, eu fui para a guerra". Os meus irmãos falavam: "Pô, nosso pai foi para a guerra que nem aquele cara desse filme aí que a gente está vendo, que passava na televisão e tal". A gente tinha aquele ideal, né, do nosso pai como aquele herói silencioso, né, que participou da guerra e tudo mais. Enfim, todo mundo que se dedica à Segunda Guerra, a gente percebe, né, em que momento descobriu a temática, descobriu o assunto, montando aviãozinho, ou lendo livro, ou vendo filme. Uhum. Então a gente vai, de alguma forma, alimentando esse interesse, né, com o passar do tempo, e eu acabei meio que arriscando um pouco, né, o aspecto assim de manter viva a memória desses caras como o meu pai que teve que ir para a guerra, né? E que se ele não falasse, ninguém ia saber que ele foi para a guerra. Não cabia a ele ficar falando, não, porque eu fui para a guerra. A gente sabe disso, né? Quem tem um É, mínimo de mentalidade. sim. E, e aí as minhas abordagens que começaram assim ingenuamente, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente
juntou uns malucos que gostavam de jipes, né, da Segunda Guerra, os jipes militares. Aí a gente fundou um clube, formou um clube de veículos militares antigos. Aí uma coisa foi levando a outra. A gente acabava indo nos eventos aqui no Monumento aos Pracinhas, né, no 8 de Maio, onde tinham muitos ex-combatentes. Meu pai já tinha morrido. Esse foi o gatilho, Então, Baroni? Desculpa, a coisa começa com a questão do Jeep, é? sim, sim, acho que eu cheguei a vias de fato mesmo com essa história, né, do hobby do antigo mobilismo militar, né, que é um negócio que foi meio que encontrando esse público afim, né, aqui no Uhum, Rio. Não é tão organizado como a gente achava que poderia ficar, porque uhum, é difícil, né, você encontrar tempo e disposição para é, manter essa barraca em pé, né? Mas, é, assim, com o tempo, no começo, a gente foi com muito entusiasmo uhum, e esse pessoal até hoje tem aí uma demanda, né, com essa descoberta desse tema de restaurar os jipes com todos os parafusos, como irado. fazem nos Estados Unidos, como fazem na Europa, aquele pessoal lá que faz os reenactments, né, e tudo. Uhum, Então, eu, por exemplo, sempre tive um interesse muito grande pela Segunda Guerra e o fato do meu pai dirigir um Jeep lá me levou a comprar um Jeep velho, um Willys da Segunda Guerra, e ter esse objeto que foi criado ali, né? Tem aquela mítica, né, do Jeep como sendo o veículo, né, icônico, né, da Segunda é, Guerra Mundial. é. Então eu tenho lá o meu Willyszinho guardado até hoje, que eu restaurei ele em 99, né, final de 99, por aí. E aí também fui meio que aumentando a encrenca, a garagem foi ficando pequena, né? Maneiro. E aí, enfim, essa associação do, do, do que a gente lembra da Segunda Guerra Mundial, da participação dos brasileiros, né, aconteceu exatamente nesse momento onde a gente levava os ex-combatentes nesses eventos, né? Tinha uma hora lá solene, onde a gente desfilava com os jipinhos e os ex-combatentes ali, enquanto eles ainda podiam, né? Uhum, E hoje já está mais difícil, né? Porque é, a gente está vendo aí o final de uma geração, né? Que teve lá, né? Testemunho ocular de tudo que aconteceu, né? Os últimos ex-combatentes que ainda estão aí já estão quase centenários, né? é, é. E eu acabei me distanciando um pouco dessa coisa do movimento em si, né? Do Uhum, pessoal do clube, porque chegava fim de semana eu tinha sempre que viajar para trabalhar, uhum, então eu acabei ficando meio na contramão disso tudo e também rolaram outros interesses que eu também não estava muito sintônico e tudo mais, com posicionamentos políticos, essas coisas assim. Então, uhum. acabou que eu estou meio o lobo solitário, né? Eu, de vez em Não, quando não, encontro não. Não tão com alguns solitário assim. amigos, né? Tamo junto aí, Inclusive, Barulho. sim, sim, mas esse pessoal do Jeep, né? O pessoal que a gente fundou o clube, Sim, sim, de vez em quando eu encontro alguns amigos do núcleo duro, antigo, pessoal sim, que sim. gostava e tinha mais conceito, né, nessa história da restauração criteriosa e tudo. Então virou meio um saco de gato, eu também fiquei meio de saco cheio e dei um tchau, né, É. para esse negócio. E aí, enfim, ficou essa minha intenção de aproveitar um pouco espaços midiáticos para tentar fazer um resgate, né, dessa nossa participação na guerra com tudo que ela significou, né? Porque de uma forma sintética também eu costumo falar que a gente precisa valorizar a nossa história, né? E a gente tem um gap, né, gigantesco no Brasil, né, com a valorização da nossa própria história. A gente está vendo muita É. coisa acontecer no bom sentido, né? Uhum, Historiadores e jornalistas que acabam fazendo uma espécie de jornalismo histórico. E uhum. esses caras, né, que nem o Eduardo Bueno, que nem o Laurentino, eles me Sim. inspiraram muito em tentar fazer alguma coisa parecida com a nossa história na Segunda Guerra Mundial, porque Uhum. é muito rica, é muito interessante para ajudar a É, entender o Brasil de hoje. muito. Então eu fui tentando, da minha maneira ali, tirar um pouco esse assunto, o Brasil na Segunda Guerra, de um certo arcabouço muito militaresco, de um certo arcabouço academicista, né, que Uhum, já no final dos anos 90, a temática do Brasil na Segunda Guerra começou a virar tema de muita gente se formando em história, né, uhum. concluindo seus estudos, né, de história. Então apareceram muitos trabalhos interessantes, outros nem tanto, mas
isso é uma prova de que o assunto é rico e precioso para a gente poder Sim. valorizar a nossa própria história. Então, como eu costumo dizer, eu escolhi esse parafuso aí para apertar, né, que é a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, eu fui fazendo essas iniciativas muito heróicas e metendo os peitos aí para tentar fazer alguma coisa, aí fiz esses documentários, escrevi esses livros, e a gente está vendo aí o meu terceiro livro com essa abordagem mais sentimental, né, da imagem Uhum. do meu pai, né, e da tentativa de colocar ele como um dos representantes mais clássicos de todo mundo que foi para a guerra, né? Porque todo mundo quer saber do herói, do cara que matou os É, alemães e é, recebeu é, medalha, mas na verdade os 25 mil caras que foram para lá foram iguais ao meu pai, né? Ele é, representa muito. Ele foi um cara que é. não recebeu uma condecoração por bravura, mas ele estava lá, teve que cumprir ordens, teve que, né, fazer o papel É. dele dentro desse grande coletivo, né? Que foram esses mais de 25 mil brasileiros foram lá. Então é legal isso. Talvez isso também sirva para, enfim, inspirar os parentes, né, dos ex-combatentes que estão ficando com esse legado, né, e tem essa Uhum. história, né, Uhum. presente e não deixar essa história ser apagada, né, de uma forma descuidada, né, e tentar valorizar isso no bom sentido, né, ajudando a construir a nossa própria imagem como nação, né. É. Não, eu acho que você deu um rosto, né, Baroni? Acho que a capa do livro é colorização da Marina Amaral, né, que é É, reconhecida pelo trabalho. E engraçado, ela tem um interesse muito grande pela Segunda Guerra, né? Ela publica muita coisa sobre isso. sim, É, ela é fantástica. A Marina Amaral, ela ficou com essa reputação internacional, né? Que ela é, começou a se dedicar para esse trabalho meticuloso, né? Da colorização de fotos históricas. é. E quando eu fui falar com ela, né? Eu pô, fui com o meu chapeuzinho de palha, né? Porque ela costuma recuperar fotos impecáveis, né? É, Fotos é. incríveis, né? Que é o que proporciona ela fazer esse trabalho. E as fotos que eu mostrar para ela não eram lá essas coisas, né? Mas essa foto do meu pai que ficou na capa, ela estava mais bem feita e tudo, porque existem muitas fotos de pracinhas com esse mesmo uniforme aqui, que é o forro de inverno da M43, né? Da Uhum. jaqueta militar M43, e o bonezinho também com essa pele sintética. E parece que tinha um lambe-lambe lá em algum lugar ali, perto ali do acampamento da FEB, né? Ou um estúdio, ou mesmo um lambe-lambe numa pracinha que tirava foto dos pracinhas, né? E essa foto virava uma espécie de um postal que era muito bem feito, muito bem impresso. Então eles mandavam essa foto com uma dedicatória atrás, como tem, né? Essa foto do meu pai tem uma dedicatória atrás para os pais dele, né? É um clássico, né, E a Baroni? data, né? E a data, né? E tudo. É. Então Não, é essa foto registro ficou mais, histórico. é, É ficou mais bem muito. feita. O papel é meio texturizado, é uma espécie de uma escama de peixe, né? Então a foto Aham. ficou com essa textura, essa tassitura, assim. Mas a resolução ficou E muito boa, né? A qualidade da foto tá em HD. A gente vê teu pai em alta resolução, assim. E colorido, é, né? A Marina, ela tem um rigor com a questão das cores. Ela certamente sim, estudou o pigmento do tecido da roupa que teu pai estava usando, todas as questões aí, exatamente. ela deve ter levado em consideração isso tudo. Exatamente, ela vai no detalhe mesmo. As outras É, fotos dos outros livros que ela lançou, inclusive, ela tem um livro de fotos históricas colorizadas que ficou best-seller na Amazon durante um tempão, né? é. E aí depois ela fez um livro especificamente sobre guerra, não só a Segunda Guerra, mas vários aspectos, guerras históricas, né, do começo É, do século XX. é. Enfim, é isso. Trabalho muito bacana. Não, um primor ter começado com isso, porque é um cartão de visitas impressionante e eu acho que é exatamente isso, Baroni. É essa massa anônima de 25 mil pessoas que ganha um rosto, né? Eu acho que você tirou do anonimato, assim, um desses caras que é justamente uma representação desse coletivo todo. E eu já vi em outras entrevistas tuas, você abordar o peso da figura do teu pai para você se envolver tanto com esse assunto de Segunda Guerra. E você sempre falou, né, que a influência do seu pai estava, a influência
figura do seu pai influenciava os seus vários trabalhos nessa área. E eu fiquei me perguntando por que que você não fez o Soldado Silva antes ou primeiro? Sim, na verdade, desde o meu primeiro livro eu já faço uma referência à maneira como esse assunto surgiu, né, e era muito presente na nossa família, ali no núcleo, né, familiar, e a Uhum, imagem dele sempre teve esse significado, né. uhum, Agora, eu fui, com o tempo, fazendo essas abordagens e tentando ver aonde eu poderia tentar resgatar esse assunto, né, do arcabouço militaresco ou academicista, né? Eu acho que a ideia que eu tive foi um pouco, vamos dizer, um pouco ousada, um pouco, sei lá, a ideia que eu tive foi tentar tornar esse assunto mais pop, né? Tentar colocar um pouco a noção de que a gente precisa lembrar do que aconteceu na história do nosso país e ao invés de ficar achando muito bacana quando vai ter uma final da Liga Europeia lá de futebol, aí os caras vão lá e tocam um trompete e o uhum, estádio inteiro fica em silêncio, né? uhum. Porque, pô, eles estão tocando um trompete em homenagem aos mortos das guerras. E aí, quando a gente vê isso, ó, que legal, pô, os É, xarás são legais, é, pô, que incrível, é, que civilidade. é. E, enquanto isso, ninguém lembra de porra nenhuma aqui no Brasil. Exato. Então, então eu estou tentando, ao meu modo, resgatar um pouco essa noção de que a gente tem uma história legal também, que se a gente quiser, a gente pode valorizar. E se a gente deixar a corda solta, não vai acontecer nada nunca, né? É, Então, é. talvez, inclusive eu falo, já falei várias vezes, até nessa segunda edição do 1942, Uhum, eu falei assim no final ali, eu dei um update no livro, botamos mais fotos, botamos mais umas 50 páginas no livro, e uhum. eu falei assim que parece uma ironia, mas temos a impressão de que só quando morrer o último pracinha da FEB que a gente vai começar a valorizar o que aconteceu, né? Então a gente está Possivelmente. perdendo oportunidades assim muito valiosas e preciosas de poder é, valorizar a história desses caras humildes, brasileiros humildes, que foram lá lutar contra o nazifascismo, né? Então é uma lição tão grande, tão valiosa, e a gente está deixando isso escorrer entre os dedos, né? Então a gente está vendo É, aí, como eu falei, o final de uma geração que foi testemunha ocular disso tudo, que foi lá em vias de fato, né? Outra é. coisa que a minha mulher não aguenta mais ouvir eu falar que o meu pai largou o violão e teve que pegar num fuzil. Pô, E mas isso é verdade, foi isso é de exatamente o que verdade, cara. aconteceu com ele, né? Foi É, exatamente o caso dele. eu acho que você, Enfim, Baroni, eu acho que o teu trabalho é fundamental, cara. Eu fico chocado com o lugar que, que, que esse episódio tem na nossa memória, assim. Ele é, não é nem que não é que é um lapso de memória, ele não existe. Eu estava vendo uma matéria de um canal americano, uma notícia vinculada a 7 anos atrás, que eu vou até publicar no Instagram, lá do Warped. É, eles falam com uma certa fluência assim, sobre a participação brasileira, com uma naturalidade que me chamou a atenção, porque a gente não tem aqui. E eu acho que é engraçado você falar isso tudo sobre a gente olhar para o outro e achar sempre que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente tira o nosso mérito nessa história e tem uma série de questões que estão inseridas nisso que você falou, que eu listei aqui para a gente comentar, mas acho que isso faz parte do que o Nelson Rodrigues chamava a gente de síndrome de vira-lata, né, cara? Na verdade, é injustificado, porque o Brasil, dentro das possibilidades que ele tinha, né, e considerando que o Brasil, o que que era o Brasil em 1942, cara? Era um país de quarto mundo. E a gente é, conseguiu, em um espaço pequeníssimo de tempo, de 2 anos, organizar uma tropa suficientemente grande para ser enviada para lutar contra a Alemanha. Beleza, todos os poréns que tem ali sobre a performance do exército alemão em 1944, mas isso é outra questão, cara. uhum, Eu já pensei muito se a gente fizesse uma espécie de um percentual de equivalência da população hoje para ser enviada, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Qual seria a comoção nacional se a gente tivesse que mandar os 25 mil caras que hoje você olha
considera que é gente pra caramba, e, na verdade, as pessoas fazem uma relação ruim de colocar isso em escala na Segunda Guerra, realmente fica pequeno, mas espera aí, cara, quais eram as condições do Brasil naquela época? Uhum. Enfim, eu acho que esses são muitos assuntos que têm ficado na minha cabeça e que eu acho que demandam uma explicação maior, uma ponderação maior, até para a gente dar o peso certo para as coisas, entendeu? A gente fica querendo se comparar aos Estados Unidos à Inglaterra, mas, cara, a gente não era esses caras, né? A gente continua não sendo. Sim, Enfim, Baroni, e ainda em cima sobre a presença do teu pai como influência para você, uma influência colossal na tua intenção de, de colocar isso tudo em documentários e livros. Eu fiquei me perguntando muito. é, Você escreve no livro que o seu pai ele tinha uma posição bastante ambivalente na hora de falar sobre a participação dele na guerra, né? Se por um lado ele era objetivo em dizer que tinha ido para a guerra para cumprir com um dever, por outro ele era evasivo dizendo que teve sorte de conhecer lugares e tal. Isso era uma forma dele se proteger da experiência que ele viveu na guerra e de proteger vocês, familiares, né? E eu fiquei perguntando, assim, qual teria sido o peso das coisas não ditas pelo seu pai para você ter tido tanto interesse nesse assunto? Se você acha que é as coisas que ele não é disse tiveram maior peso do que foi dito, na verdade. exatamente isso que eu falo desde o meu primeiro trabalho lá do livro, A Minha Segunda Guerra, onde eu procurei explicar um pouco desse meu interesse, né, sobre a Segunda Guerra Mundial como um todo e especificamente da participação brasileira por conta do meu pai ter sido um pracinha da FEB, né? Mas é exatamente esse o aspecto que acaba gerando esse ideário, né? Porque o fato do meu pai não falar no assunto e apenas se ater a essa coisa mais politicamente correta, né? Dele falar que não matou ninguém, né? Que teve que ir lá fazer um serviço, né? Para ninguém voltar para a guerra depois e tudo mais. Ele meio que dava uma ensaboada, né, nesses aspectos que todo mundo via filme de guerra, o pessoal atirando do lado, matando o inimigo, não sei o quê. Então, meu pai nunca seria capaz de falar para os filhos que ele matou alguém, né? É Uhum. claro, isso é tão óbvio quanto, é claro quanto água, né? E, e assim ele acabou acendendo nas nossas cabeças, né, uma ideia de, poxa, o que será que esse cara viu lá, né? Qual foi a realidade, né, que ele encontrou naquele estado de exceção, né? Porque a guerra é exatamente isso, é uma loucura, né? Você interrompe a sua vida normal para participar de uma coisa totalmente fora do contexto, né? Eu me lembro nessas entrevistas onde eu acabei falando mais explicitamente sobre a guerra com outras pessoas que não foram meu pai, né? Uhum. Entrevistei ex-combatentes brasileiros com quem eu fiquei muito apegado, né? Uhum. E me emocionei muito, né? Quando eles morreram também, como se fossem meu pai, Uhum. né? E eles falavam coisas como a guerra é um estado de exceção, né? Na vida normal, se você matar alguém, você vai preso e vai para a cadeia. Se você matar alguém na guerra, você ganha uma medalha, né? Então, é o tipo de coisa que meu pai estava sujeito a encontrar lá nessa vivência extra, fora do normal, né? Enfim, então, com o tempo a gente foi amadurecendo também e essas ideias que a gente tinha na cabeça do nosso pai como um herói silencioso, elas foram encontrando um pouco essa noção, né, do que ele deve ter vivenciado lá e visto, né? Ele falava, nunca glamorizou o assunto para a gente, né? Ele falava que era muito terrível ver aquele povo sofrendo, crianças, né, mulheres e idosos, e passar por um escombro de uma casa bombardeada, numa cidadezinha bombardeada, e sentir o cheiro, né, de corpos, né, insepultos, né? Então ele nunca falou que a guerra foi bonita e valeu a pena. Não valeu a pena em nenhum aspecto, né? A guerra é uma loucura, né? É. E outro clichê é exatamente esse: a guerra
é um tempo enorme de tédio para alguns momentos, né, alguns instantes de extremada loucura, É, né, na hora que o é, couro está comendo, a cobra está é, fumando. é, Então, é. é o que a gente foi percebendo ao longo do tempo, né, ao amadurecer, né, o que seria uma vivência numa guerra sem essa glamorização, essa dramatização que a gente está acostumado a ver em filmes e tudo mais, Uhum, né? é, E a literatura ajuda isso muito também, né? Os muitos livros que explicam é, literalmente, né, o que significa você estar ali num conflito, numa guerra. é. Uma coisa que me chamou muita atenção no teu livro o momento em que você conta a trajetória da saída do seu pai da vida civil para o ambiente militar, né? Eu acho que tem muita gente ainda hoje que acha que o cara que vai para uma guerra ele larga o controle remoto em cima do sofá e cai de paraquedas no meio de um campo de batalha, né? E no teu livro você conta com muita fluidez, assim, desde o momento em que ele recebe o telegrama lá em São Paulo, com uma vida recém-estabelecida na cidade, com um emprego novo, como funcionário público, iniciando o namoro ali com a sua mãe, como é que, aos 25 anos, como é que, de repente, ele tem que fazer uma pausa, uma cidade nova, com uma namorada nova, com um emprego novo, com possibilidades novas, e o cara, de repente, tem que fazer um pause na vida dele, naquele instante, para sair dali e se enfiar num lugar que ele não fazia ideia de onde iria, mas que sabia que ia lutar contra a Alemanha nazista, né? Assim, é muita loucura isso, cara. É. Pois é, e mais uma vez na estatística, o meu pai era um dos que sabia, né, porque uma boa parcela daquela turma É, toda não tinha nem noção geográfica de verdade. onde é que a guerra estava acontecendo, como é que estava acontecendo, por que estava acontecendo, né? Então, foi mais uma tentativa, né, de dar essa noção. A gente hoje em dia, por exemplo, está vivenciando uma realidade tão terrível com essa guerra na Ucrânia que está mexendo ali com aqueles cenários de associações e de tensões, né, entre países, né, e ameaças de uma escalada, né, armamentista. E a gente está vivendo isso aqui agora e fica todo mundo meio, né? Agora eu tenho que levar o cachorro para passear. E você tenta normalizar a tua vida, né, de alguma maneira, mas imagina o que estava acontecendo com essa turma toda na hora que se estabeleceu, né, uma situação de uma guerra, né, de larga escala, onde países estavam sendo, né, englobados, né, nesse conflito, né, como foi o caso do Brasil. E acho que todo mundo se sentiu realmente agredido pelos torpedeamentos, né, quando aconteceram os torpedeamentos, aquelas muitas mortes, né, crianças, mulheres, os corpos foram dar nas praias lá, né, lá do Sergipe e tudo. E então a gente vê como a guerra foi englobando, né, a vida das pessoas de uma forma muito intensa, né, a ponto do Brasil, que era um país periférico, acabou, né, se envolvendo, né, militarmente. E é claro que existem muitos aspectos aí que a gente pode discutir sobre a escolha política, né, do Brasil participar, Uhum, dos benefícios que uma associação com os americanos nos proporcionaram. uhum. E então são muitas abordagens e muito ricas, né, sobre a geopolítica, sobre, né, o aspecto mais, né, de a árvore e a floresta, né, quando a gente vê um cara aqui que é a árvorezinha e a floresta é É, o Brasil que acabou é, sendo, né, envolvido, né, nas chamas da Segunda Guerra Mundial de uma forma inescapável, né? é. E, enfim, aí a gente vai percebendo assim esse personagem do meu pai como, né, um protagonista mesmo. Eram muitas formiguinhas no formigueiro, no Sim, final da sim, história, né? sim. Ele foi inserido num movimento político e com a faceta mais cara a ser paga no viés econômico, que é o material humano. Quer dizer, seu pai foi Exatamente. posto, né? É, o- é Existiam o várias que facetas nessa é, história. é o que falava muito o Pierre Klosterman, né? Que eu entrevistei no meu documentário, né, do Brasileiro no Dia D. O camarada nasceu aqui de pais franceses, né? Acidentalmente ele nasceu no Brasil. Os pais Uhum, acabaram ficando aqui um tempo.
ele ficou na infância e na juventude indo e voltando para a França. Ele, na juventude dele, aprendeu a voar aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, ele também tinha uma visão muito crítica, muito sagaz sobre essa, esse papel, né, ali na hierarquia, né, do soldado, do cara que tem que ir na trincheira, do piloto que tem que decolar com o avião dele para cumprir a missão. Então, ele sempre, no final das contas, ele falava sobre essa grande ironia, né, de como os soldados estão ali resolvendo um problema que, no fundo, não é deles, né? Foram criados por outros patamares, né, da instância, né, da vida política e social, e que chega uma hora que eles chegam tem que se resolver a coisa a vias de fato, né? Então, É. ele também falava muito sobre isso, a importância da gente entender o que significou. Ele falou uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi até hoje sobre o real significado da participação brasileira, né? Quem viu o meu documentário Brasileiro no Dia D, no finalzinho, né, a gente fez uma homenagem lá para ele, entregou a medalha Santos Dumont para ele, que era uma medalha que ele não tinha ainda da aeronáutica brasileira. E ele falou: o Brasil devia se tocar, né, da importância, do significado, do real significado da participação brasileira, que não foi mocinho contra bandido, foi escolher a forma correta de viver entre os homens, né? No final das contas, era exatamente isso, né? Exatamente. Lutar contra o nazifascismo era lutar contra uma coisa abjeta, né, que a gente tem que continuar lutando até hoje. Baroni, você estava falando sobre essa análise que o Pierre Klosterman fez sobre um cara franco-brasileiro envolvido na guerra do lado dos aliados e que te deu um relato pessoal da participação dele, com a ótica dele, com a experiência dele, sobre o significado da participação do Brasil na Segunda Guerra pelos aliados. Você, nos seus documentários, num deles você chegou a percorrer várias cidades que tiveram a presença de tropas brasileiras durante a Segunda Guerra. E, enfim, o Brasil tem seus, acho que o momento culminante da participação brasileira na Segunda Guerra é o Brasil ter tirado de ação 15 mil soldados alemães que foram capturados lá, né? Caras que estavam ocupando a Itália há anos, cometendo crimes, trazendo violência, né? Houve uma série de crimes cometidos contra a população italiana pelas tropas alemãs, quer Massacres, dizer, né? massacres, crimes de guerra, né? Atrocidades. E quando você esteve lá fazendo seus documentários e revisitando essas cidades, você experimentou, de uma forma, acho que absolutamente genuína, a gratidão dos italianos pelos brasileiros, né? E como é que você explica, Maroni, essa gratidão verdadeira dos italianos, que sabem se expressar muito bem, a gente sabe disso, e essa É quase, só não amarrar a mão, que eles falam bem. pois é, e essa quase dissociação entre a gratidão profunda e genuína do italiano pelo que o brasileiro fez na Itália e essa quase É, indiferença que a gente tem em relação à nossa própria participação ali. Você consegue explicar pois isso? é. Acho que também, sinteticamente falando, pelo nosso lado, é muito o desconhecimento, né, e a ignorância, né, desse episódio, né, da nossa participação, deixa ao largo muitas coisas, né, muitas lições e muitas passagens muito simbólicas, né, do que significou a gente ir lá lutar a favor do mundo livre, da democracia. E, e pelo lado dos italianos, né, uma nação despedaçada, né, uma nação que se viu, né, ali meio que praticamente violentada, né, primeiro por um déspota, né, que era o Mussolini, que iludiu muita gente, né, com aquela ideia de reconstruir o Império Romano, Uhum. invadindo e conquistando outros países e matando e tudo, e depois se associando com o diabo em pessoa, que era o Hitler. E muita gente tem até uma ilusão tola de que a única coisa que o Mussolini fez de errado foi
entregar os judeus, né, italianos para os nazistas, né? Mas na verdade ele fez muitas outras coisas execráveis, né? Sim, sim. E aí ele ainda tem, né, uma consideração por muita gente até hoje na Itália. Eu acho isso uma coisa terrível também, né? E precisa ser devidamente esclarecida, né? Mas pelo lado dos italianos, né, essa situação do país está ali totalmente dilacerado, né? Porque em 43 o Mussolini foi deposto e o rei da Itália fez um conchavo com os aliados, né, para que eles pudessem tomar o país e libertar o país dos alemães. Né? Os alemães invadiram a Itália sem disparar um tiro, estavam lá, né, oprimindo e dominando e roubando as riquezas, né, do Uhum. país para a Alemanha. Muita gente não tinha essa percepção, mas o grosso da população estava vivendo na penúria também, né? Então eles já tinham aquela raiva, assim como os franceses tinham aquela raiva dos alemães que invadiram o país e estavam ali sugando, vampirizando, né, a Uhum. França. Uhum. E também tem umas questões sérias lá quanto a esses aspectos, né, de quem realmente lutou para expulsar os alemães e aquela história dos americanos, né, terem aquele papel preponderante ali e tudo mais. Então são muitos aspectos assim nessas entrelinhas, né? No caso dos italianos, a gente vê que o país estava ali sendo invadido, né, em prol do retorno da sua normalidade, né, da sua liberdade. E eram muitas nações pelo lado dos aliados que foram subindo ali do norte da África, Sicília, e depois o território continental ali italiano, a Bota, foram subindo ali. Algumas passagens muito dramáticas. Tem uma coisa que eu costumo falar que muita gente não sabe, é que a Itália foi o lugar onde morreu mais americano, né, durante a Segunda Guerra. Né? Fora o fronte do Pacífico, deve ter morrido mais, talvez, mas na Itália morreu muito americano. Acho que praticamente o grosso, mais da metade dos americanos que, uma estatística grosseira, Uhum. mais da metade dos americanos que morreram na Europa morreram na Itália. Né? A guerra lá se arrastou de 43 a 45. Né? É. E a invasão da Normandia foi em 44, né? E em menos de um ano, as tropas aliadas estavam entrando ali pelas fronteiras da Alemanha. Mas na Itália, você tinha isso, né? Da quantidade muito grande de nações que estavam ali combatendo, né, contra os alemães, né? Tinha as tropas coloniais inglesas, os ingleses, os americanos, e isso era realmente um cenário muito globalizado ali, né, do combate. E quando chegou a vez dos brasileiros, né, a gente teve essa pequena parcela ali, né, de uma certa sintonia com os italianos por conta da língua, que era mais ou menos parecida, Uhum. por conta da nossa origem latina, né, do sentimento. Os brasileiros tinham um carinho com aquela população sofrida, É. e eles dedicavam um lado humanitário, que eles acabaram fazendo isso de uma forma muito espontânea, não era uma estratégia nem nada, era apenas uma vivência. Uhum. Vivência essa que as outras nações não tiveram muito. Né? Tudo bem que de vez em quando eles ajudavam ali a galera, mas os brasileiros faziam isso com uma intenção muito mais marcante. Né? Uhum. Então, aqueles pequenos lugares ali por onde a gente lutou, no norte da Itália, ali nos arredores de Florença, ali perto de Parma, né? Eram os lugares ali, eram lugarejos. Né? A única cidade um pouquinho maior que a gente chegou lá para lutar foi Montese, né? Que já não é uma cidade muito grande, É. né? É uma cidadelazinha, quase do tamanho de um pedaço de um bairro carioca, um negócio assim. Esses pequenos lugares, né? Eu fico imaginando, hoje para a gente já é difícil você perceber ali onde começa um lugar e termina o outro, ali naquela região onde a gente combateu na Segunda Guerra. Imagina para os soldados brasileiros, era só mais um morro, era só mais É. um lugarejo que eles estavam passando ali. Então, então eles têm essa lembrança muito sentimental, muito terna, de como os brasileiros foram lá e botaram os alemães para correr e chegaram com
panelas de mingau para todo mundo comer, que ninguém tinha o que comer, e distribuíram cobertura, Pô, mas é esse um aspecto mais humanitário, né? ato de extrema generosidade, né, Baroni? No Sim, meio sim, da penúria absoluta, da incerteza completa, o cara te oferecer isso é um gesto de é. profundo zelo, assim. Caráter humanitário, É, exatamente. E foi uma coisa espontânea, não era uma estratégia brasileira, muito pelo não tinha, contrário, né? Acho que os comandantes falavam: ó, deixa essa turma aí, ninguém tem que fazer interação com o civil nem nada, mas era irrefreável isso. Todo mundo falava, né? Aquele nosso amigo, que é um grande estudioso da participação brasileira na Segunda Guerra, o italiano Giovanni Sulla, ele mora em Montese, e ele dedicou a vida dele a resgatar também, né, a imagem dos brasileiros. Ele é muito conhecido por todo mundo que vai para a Itália e tudo, né? Então ele falava que os ingleses eles eram muito cruéis. Eles, quando levantavam o acampamento, eles cavavam um buraco, jogavam tudo lá, remédio, comida, cobertor, aí uhum. tacavam fogo e tapavam. Os americanos já começavam a dar os restos de comida para a população. E quando chegou a vez dos brasileiros, eles dividiam a comida deles com a população, né? Então foi mais ou menos essa marca humanitária que os soldados brasileiros deixaram lá. Eles tiveram uma interação um pouco maior com a população local, muito por conta dessa proximidade do idioma e pelo nosso sentimento latino mesmo, né? Que mais esses caras precisavam durante uma situação de guerra, Baroni? Isso aí, por isso que É, esses caras choram e se emocionam quando veem alguém. É impressionante o hino brasileiro sendo tocado nos feriados, é é, justificado. E a gente aqui, sem saber disso, é chocante. O é. Baroni, Não, você estava. só para concluir também, lá na Itália, você sabe muito bem que você tem uma noção, né, da parada. Lá na Itália, eles são muito bairristas, né? O pessoal do sul Sim, não fala com o pessoal do sim. centro, que não fala com o pessoal do norte, Aham, aham. né? E aí, pouca gente na Itália sabe, a não ser essa populaçãozinha desses lugarejos onde a gente passou lá no combate, ali, nesses arredores ali da Emília-Romana, Uhum. eles sabem da participação dos brasileiros na guerra. O resto dos italianos também não sabe. Se chegar em Roma e perguntar, eles muito provavelmente não estão nem aí. Chegar em Nápoles também não vão saber, a não ser aquele porto ali onde passava muita gente, e os brasileiros foram apenas mais uma nação que embarcou ali na hora que chegou e na hora que foi embora da guerra. Então, é muito interessante isso, que é uma cápsula do tempo que ficou ali, nesses pequenos lugares, onde eles até os lembram dos brasileiros, né? Cabe a nós não deixar essa história ser esquecida, né, Baroni? Isso é um Total. episódio gigantesco. Você estava falando, enquanto você estava fazendo essa descrição ali da topografia italiana do norte, com os morros, as montanhas e tal, eu estava pensando nessa questão da estética da guerra, e o teu livro ele carrega muito, ele tem um apanhado de fotos que teu pai bateu, tem um episódio das fotos, do álbum de fotos que foi roubado da sua casa, triste por um lado, mas feliz por outro dos negativos terem sido salvos, mas com um nível eles precisavam ser restaurados de alguma forma, né, Baroni? Como é que foi esse processo É, de curadoria desse material e de recuperação disso aí? exatamente. Cara, foi, acho que, uma sorte tremenda a gente ter conseguido transformar o que restou, né, desse material em alguma coisa que pudesse render, né? O livro, né, com um resgate de imagem, né, para a gente contar um pouco dessa história. E é até meio curioso pelo fato dessas fotos não serem essencialmente fotos de guerra, né? Tem uma foto muito bacana dos amigos do meu pai em cima de um tanque, de um Stug 3, né, um tanque alemão, que deve ter sobrado ali do que restou das Engraçado forças você falar, blindadas. engraçado você ter dito isso, Baroni, porque essa foto eu fiquei na dúvida se Uhum. ela teria, por alguma razão, eu não sei se é porque ela está num formato um pouco maior no livro, e Sim, você tem um Panzer alemão ali. essa aqui. É. Você acha que foi teu pai que bateu essa foto? Eu acho que foi ele.
tudo indica, bom, primeiro que ele não está na foto, né? Pois E é. segundo que ela ficou bem focada, ela ficou bem batida, né? Então meu pai É, tinha uma pequena noção ali de foco, de sim. distância de foco e tal. E então algumas dessas fotos que estão aqui, onde ele não aparece, estão tão bem feitas. E as fotos onde ele aparece não estão bem feitas, É né? Não muito estão sugestivo. assim. É bem possível que ele tenha feito essas fotos, né? E foi uma situação assim, ele comprou uma câmera lá, porque quando a guerra acabou, ele teve tempo, né, de tirar foto, nem todo mundo tinha tempo, estava o couro comendo ali e tal, É. e aí esse aspecto assim dele ter tempo de comprar uma câmera e tirar fotos e aproveitar ali enquanto eles matavam o tempo até a hora de entrar no navio para vir embora, né? Isso, inclusive, foi uma das coisas que gerou aquela inveja, né, dos brasileiros que foram para a guerra. O pessoal começou a dizer que eles foram lá para passar férias, né? E, na verdade, eles ficaram lá quando a guerra acabou em maio, eles ficaram lá esperando o navio poder levar todo mundo, né? Porque os 25 mil foram chegando lá em levas de 5 mil homens, né, em navios Uhum, uhum. americanos, né, que levavam as tropas brasileiras. E quando acabou a guerra, todo mundo querendo vir embora e tal, É. até outros navios brasileiros que foram usados para trazer os soldados de volta, né? Entraram também, né, nessa ponte, né, para trazer os soldados de volta. Então, a guerra acabou em maio e o último navio que voltou com os brasileiros lá chegou em novembro, outubro, se não me engano, né, de Pô, 45. Então, foi uma operação dispendiosa, deu trabalho para botar todo mundo de volta nos navios para vir embora. Então, eles tiveram que matar esse tempo lá, né? Então, davam uma esticada até Roma, iam até Parma, né? E ficavam ali matando o tempo até a hora de entrar no navio, né? E nessa hora que o meu pai se sentiu privilegiado, porque ele era aluno do Colégio Pedro II, que nessa época era um colégio até com um certo molde militar, né? Tem foto dele aí, garoto no Pedro II, com um uniforme, é, parecia é, um colégio militar, né? é, é. Então ele comentava também para, enfim, dar uma outra conotação para a passagem dele na guerra. Ele falava, poxa, acabou que no final eu tive o privilégio de passar em lugares como o Vaticano, fui lá, vi as obras do Michelangelo, né? Tem uma foto dele em Ver, frente à Basílica de São Pedro, né? lá na Praça de São Pedro e É. tudo. Enfim, aí ele também tentou aproveitar um pouco, né, essa situação a seu favor, né, de ver esses lugares tão históricos, né, ali na frente dele, né? Ô, Enfim, aí Baroni, o que aconteceu foi, só para complementar aqui, o que aconteceu foi que eu levei esses negativos para um especialista em restauro de fotografias aqui no Rio, Humberto Sampaio, e ele conseguiu realmente, até no final do livro tem uma deixa aqui sobre como as fotos, como os negativos estavam e como eles ficaram esse depois do comparativo trabalho é de restauro, né? muito legal, Então, muito, muito legal. tá aqui uma foto minha com o Humberto também, É, e ele entendeu tudo, ele sabia que isso era uma como é que se diz, uma ideia sentimental, era um acervo, né, que passava muito pelo sentimental ali, de trabalhar essas fotos para elas virarem uma referência visual de uma experiência totalmente, né, fora do comum, né? E essa história do álbum ter sido roubado também, porque a gente, quando era criança, a gente gostava, quando o nosso pai pegava esse álbum e ficava mostrando para a gente lá as fotos. Ah, isso aqui é o Vaticano, isso aqui são os meus amigos, que a gente era do mesmo batalhão e tal. E aí ele ficava contando essas histórias, e a gente vendo as fotos ali, quando a gente era criança, né? E infelizmente, numa situação, a nossa casa foi roubada uma vez e levaram algumas coisas, e esse álbum estava dentro lá de uma caixa com uns talheres, umas louças, e acabou indo embora com um ladrão, e quem levou isso nem sabe o valor que tem, né? não, não sabe. Não É sabe o uma valor que pena, é tem. uma pena. É uma pena. Baroni, tem um trecho do livro, achei muito curioso essa parte, que você diz que teu pai chegou a escrever um roteiro para não sei se um possível filme ou alguma coisa do gênero.
Você pode falar um pouco sobre esse roteiro, e o mais importante, se você teria ou tem alguma intenção de transformar isso em um projeto audiovisual? Sim, sim. Até no meu primeiro livro, né, na minha Segunda Guerra, eu já mencionava isso, porque foi em algum momento a gente descobriu essa história, né, que o meu pai tinha feito esse roteiro e ele tentou, da maneira que ele imaginou na época, chegar a alguém que se interessasse e na época que ele fez isso não houve muito canal assim para que ele Uhum, realmente viabilizasse, né, um uhum, projeto desse, né? E aí a gente já leu o roteiro e é muito bom, o roteiro é muito interessante, porque eu não sei se ele fez um cursinho, alguma coisa assim, para poder dar uma boa costurada, né, na temática, nos personagens, nos uhum, diálogos. Então o roteiro é um roteiro assim mais literal, ele não é um roteiro já decupado para cinema, mas é um roteiro assim que tem personagens, tem diálogos, tem cenários. E é muito interessante, assim, porque ele é muito bem resolvido e é muito tocante. A uhum, história é muito interessante, é uma história, é um drama, né, dos personagens ali, cada um com a sua história pessoal e arcos de história, mas ele se desenrola com a guerra como cenário, né, e é muito interessante, assim. Eu tenho um irmão que é professor aposentado agora de mídias audiovisuais lá em Porto Alegre, e a gente tem a longo tempo, há muito tempo, a gente tem um projeto de pegar esse roteiro e dar uma potencializada nele, né? Tentar fazer o outro pé dele, que seria a parte mais da decupagem cinematográfica, uhum. e a gente vai tentar, de alguma maneira, dar um segundo round aí, né, nesse projeto, ver se de repente aparece alguma coisa. Mas eu acredito que esse livro aqui também já tem um aspecto assim de contar uma história muito interessante, né, uma espécie de uma linha de tempo muito interessante, né, Sim, sim. onde o que acontece aqui, eu aproveitei as imagens, né, dos negativos e as fotos dos objetos, dos poucos objetos que sobraram do meu pai para fazer esse, esse álbum, né, de imagens. Uhum. Eu tentei fazer essa história dele, com essa linha de tempo, de quando ele nasceu em Foz do Iguaçu, ele era um paranaense, né? É. E aí ele veio para o Rio de Janeiro criança para estudar no Colégio Pedro II, aí voltava para Foz do Iguaçu, onde os pais ainda moravam. Aí quando chegou ali mais ou menos no começo dos anos 40, os pais vieram morar no Rio, e aqui ele terminou os estudos dele, e aí fez prova para funcionalismo público, foi mandado para São Paulo, a guerra começou, e ele conheceu minha mãe, aí foi convocado, aí foi para a guerra, voltou, casou com a minha mãe, enfim, ele nunca tinha ido num encontro desses dias combatentes, né, e eu fui com ele em 1995, né, As fotos eu, que aparecem nesse encontro foram feitas por você, Barone? eu que registrei, né, eu levei ele lá, acho que foi nos 40 anos do final da guerra, né, em 95, e ele reencontrou alguns amigos, né? Foi muito emocionante, porque ele encontrou com o capitão lá do pelotão dele, o capitão Paulo, e encontrou com esses outros amigos dele lá também, né? E foi realmente muito interessante, né? Poder testemunhar esse encontro aí. Imagino, Foi, enfim, aí imagino. foi essa linha de tempo. Ele nasceu, cresceu, foi para a guerra, voltou, constituiu família e e foi embora, né? Mais ou menos esse histórico já é praticamente um roteiro, né? Uma história, É, como dizem os aficionados, né? Qualquer história bem contada vira um bom roteiro, né? não, esse é mas é um primor, né, Barone? Sim, a história do teu pai é extraordinária. Dentro do que era possível, seu pai participou do maior conflito armado da história da É humanidade. incrível, é muito É, incrível. A gente tendo, perceber isso, né? Que os brasileiros também tiveram lá, né? Pessoas comuns como eu e você tiveram que
interromper a sua vida normal para participar da coisa mais anormal do mundo, que é uma guerra, né? Então, exatamente. O Baroni, para encerrar, eu queria saber se a seção final de fotos do livro é muito legal, né? Os objetos que ficaram com você, que seu pai trouxe da Itália. Tem muita coisa legal ali. Eu acho que quem tem um parente que experimentou uma situação como essa sabe do apego emocional, do valor que esses objetos têm. Eu queria saber qual desses objetos assim, tem mais estima para você, dos que foram fotografados pelo livro. E depois eu vou te fazer uma última pergunta sobre seus filhos e esses objetos. claro, claro. Não, com certeza o capacete dele, né? Talvez seja o mais emblemático, assim como as medalhinhas, né? Os dog tags, né? Que ele, que ele tinha. Inclusive, um estava com a minha irmã o outro estava comigo, né? E ela me deu o outro também para poder ter o par ali guardado originalmente. Assim como a cobrinha, né? Ele tinha uma cobrinha que ele mandou fazer da FEB, né? Que, como todo mundo sabe, o Exército Brasileiro não conseguiu confeccionar esse símbolo, né, da nossa força lá militar, né, que era a cobra fumando. Então, muitos brasileiros mandavam fazer, pediam para as costureiras que tinham lá nos lugarzinhos para fazer uma cobrinha fumando lá, né, para eles poderem prender, né, costurar na jaqueta, né. Então, eu tenho esses três que me parecem muito valiosos, assim, que é a cobrinha, né, o capacete e as medalhas, as medalhinhas de identificação. O capacete, inclusive, ele sobreviveu à prova mais dura, né, que ele podia ter, muito mais do que a guerra, que foi a caixa de brinquedos das crianças na casa, né, porque a gente passou a infância brincando com capacete, né. É, essa foi. Então ele sobreviveu ao teste É, mais severo, né. sim, se ele passou por isso, ele é imortal. Total, total. E está Ô, em excelente Baroni, estado, inclusive, né? que maravilha. Pô, é maravilhoso saber disso. O Baroni, eu já vi você comentar muito em várias entrevistas suas, em vários podcasts, enfim, que você foi salvo pelos Beatles, né? Em relação a esse teu interesse com a guerra. Algum dos seus filhos demonstrou interesse nesses objetos ou eles já foram salvos pelos Beatles? Pois é, para explicar um pouquinho melhor, é que eu geralmente dou esse delimitante aí do meu interesse por montar aviãozinho da Revel e brincar de soldado com os amigos, né, do quarteirão. A gente morava numa casa, a gente costumava cavar trincheiras e fazer simulações, né, de combate. Era um negócio assim, parecia que aquela demo do filme do Spielberg, né, que ele colocou É, no Soldado Ryan. Né? A gente fazia aquilo tudo, pisava na tábua para subir debris, né, como se fosse uma explosão, aham, né? aham. Botava a gente fazia aqueles truques todos, cara, que o Spielberg fazia. É Só muito não bom. filmamos, né? Pô, E perderam a aí, oportunidade. é, e aí, é claro que foi em algum momento ali, no começo da minha adolescência, onde eu larguei mão de comprar aviãozinho e comecei a comprar disco, né? E os meus irmãos já estavam saindo de casa e eles levaram os discos, eu fiquei sem disco, eu tive que fazer minha própria discografia, discoteca. Então, nessa hora, os Beatles entraram firme ali, já no começo dos anos 70, eles já tinham acabado e tal. Mas eu vejo que os meus filhos têm um apreço muito grande assim pela minha dedicação a esse tema. E eu acho que talvez eles não tenham muito esse empenho como eu demonstrei ao longo desse tempo todo, mas eles respeitam muito esse assunto e eu acho que eles vão guardar com muito carinho esses objetos na hora que chegar a vez deles, né? Maneiro, maneiro. Que bom, fico feliz em saber disso. Eu Pois acho, é. porque esse é um marco histórico que a gente começa no teu pai, passa por você, e eu fiquei muito curioso em saber se existia esse Sim, vamos sim. dizer, interesse da parte deles, assim.
Maneiro, Com Baroni. certeza, eles valorizam muito essa história e acho que eles vão ter um espaço para isso em alguma hora também. Maneiro, Baroni. Enfim, adorei conversar com você. Olha Foi aqui, ótima ó. conversa, João. Poxa, obrigado aí pela deixa. Imagina. O livro foi feito com esse teor mesmo mais sentimental, mais emocional. Eu acho que talvez a mensagem passe bem para quem entender, né, o legado, né, de um cara que representa muito, né, o grosso, né, dos brasileiros que foram participar da Segunda Guerra Mundial. E parabéns pelo Warpedia, que é um canal sensacional. Acho que existem muitos canais aí sobre o tema, né, na internet, e o Warpedia é um dos que desponta como um canal com conteúdo ótimo. As suas ponderações são muito boas e o acervo muito bom. Obrigado. E tamo junto aí, cara, para o que der e vier. Obrigado, Baroni. Pô, é um prazer, cara. Satisfação falar com você. Muito feliz de você ter dedicado aí algumas horas do seu dia para a gente poder falar sobre isso. Eu sou um apaixonado por Segunda Guerra. Bacana, bacana. Vamos ver Isso aqui se, é gratuito. vamos ver se uma hora a gente bate uma bola aí também sobre outros temas e tudo. Estou aqui ao dispor Pô, vamos sim, para com o certeza. Warpedia. É isso aí. Faremos isso, amigo. Prazer falar com Bacana. você. Um abração, Baroni. Até a Até próxima. mais. Valeu. Até a próxima.